E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino, após jogar o Antônio na cadeia, ganhará o pior inimigo da vida. Irene revelará ao marido que Danielzinho é filho do delegado. Com mais raiva do que já estava, Antônio expulsa a Graça da fazenda, chama o Ramiro em particular e trama uma armadilha para destruir o delegado. O que eles não sabem é que Marino tem uma carta na manga. O delegado será surpreendido quando policiais invadirem seu quarto e encontrarem uma coisa horrível implantada por Antônio entre as coisas do Marino, que será afastado do cargo. O delegado se vingará do Antônio, convocando todos La Selva para revelar o pior podre do passado do vilão. Antônio vai chorar depois que o seu pior segredo do passado vier à tona. Marino, Ramiro e Antônio puxam cada uma arma e alguém perderá a vida na frente do Caio, Irene e o advogado Rodrigo. O enterro deixará a cidade inteira comovida com o último adeus. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que Marino for ameaçado pelo Antônio. Ao sair da cadeia, Antônio ouvirá Irene revelar que a Graça enganou toda a família ao inventar que estava grávida do Daniel. Ao descobrir que Daniel é filho do Marino, revoltado, o ricaço expulsará a Graça da fazenda a pontapé. Parte ao encontro do delegado e avisa que o fará pagar caro por ter o prendido e também por ter tentado aplicar um golpe da barriga junto com a Graça. Marino rebaterá aquelas palavras. Eu não tentei aplicar golpe da barriga, coisa nenhuma, e também não tenho um pingo de medo do senhor. Caio aconselhará o delegado ao ficar de olhos bem abertos com seu pai. Marino pensa um pouco e afirma. Como falei ao próprio Dr. Antônio, não tenho um pingo de medo dele, Caio. E tem mais, se ele continuar me ameaçando, vou revelar a toda a família um grande segredo que pode destruí-lo para sempre. Cabreiro. Caio pergunta que segredo é esse que o policial sabe sobre o seu pai. Marino se negará a responder, mas alerta que se não houver alternativa, reunirá os La Selva para revelar o grande podre do Antônio. O vilão retornará à fazenda com um plano terrível na cabeça. Chamará Ramiro e ordenará o capanga fazer algo chocante, sem imaginar que esse plano provocará uma morte. Antônio manda. Olha aqui, Ramiro. Preste bem atenção, rapaz. Dessa vez, você não pode errar. Preciso acabar com o Marino. Ramiro pergunta se o patrão quer despachar o policial na bala. Antônio explica. Não, vou fazer melhor. Eu vou atingir onde mais dói nele. Abre bem esses ouvidos e escuta o que eu vou falar. Ao explicar o que o capanga terá que fazer, ouvirá Ramiro prometer fazer exatamente como o patrão está solicitando. Ao ver o funcionário deixar o local, Antônio comenta consigo. Eu falei a você, delegado. Falei que ia pagar caro. Chegou a hora da minha vingança. O que Antônio não sabe é que esse plano provocará uma morte e o seu pior segredo virá à tona. Na pousada da Lucinda, Ramiro entrará no local e dará de cara com a Nina. O capanga do Antônio conseguirá distrair a moça e, sem que seja notado, caminha em direção ao quarto do policial. Ao invadir o local, esconde um material ilícito entre as coisas do delegado. Por telefone, Antônio receberá a informação que o plano foi concluído. Poucas horas depois, Marino ouvirá alguém bater à porta do seu quarto. Ao abrir, será surpreendido por policiais. Confuso, questiona. O que estão fazendo aqui? O que está acontecendo? Os agentes informam que uma denúncia anônima foi feita contra a delegada por porte de material ilícito. Os policiais encontram o material colocado por Ramiro nas coisas do delegado, que receberá voz de prisão. O advogado será acionado. Caio acompanhará o Rodrigo e ouvirá o delegado dizer que armaram para o afastarem da polícia. Rodrigo diz: delegado, até que possamos provar sua inocência, infelizmente terá que ficar afastado do cargo da polícia. A partir de hoje, não é mais delegado. Marino deixará claro saber quem armou para ele. Caio questiona.
Você tá achando que foi o meu pai? É isso, Marina? Você acha que foi o Dr. Antônio que pode ter mandado implantar alguma coisa de errado no seu quarto? Marina o encara dentro dos olhos e afirma: Não, Caio. Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta que foi o seu pai que mandou fazer isso por vingança. Alguém implantou aquelas coisas no meu quarto, a mando dele. Caio questiona Marina o que ele tá pensando em fazer a respeito. Marina avisa que Antônio pagará caro pela armação e completa informando que usará um segredo do passado do vilão que pode acabar com ele caso venha à tona. Caio e o Rodrigo, sem imaginarem que esse segredo provocará uma tragédia após ser revelado, darão apoio a Marina. Marina entra no computador, junta todas as provas sobre o grande segredo do Antônio e comenta: Dr. Antônio, eu quero ver a sua cara quando todos, inclusive o Ramiro, souber disso aqui. Caio chegará na casa do pai, cobrando explicações, o porquê mandou implantar aquelas coisas no quarto do Marina. Antônio abre o jogo com o filho e diz: Não devo satisfação alguma a você, rapaz. Aquele infeliz me prendeu e ainda por cima, junto com aquela sem vergonha da Graça, estava tentando aplicar um golpe da barriga na nossa família usando o bebê. Caio tentará convencê-lo que um erro não justifica o outro. O Ricaço voltará a afirmar que fará o possível e o impossível para destruir o Marina de uma vez por todas. Caio se aproxima um pouco mais do homem e o aconselha: Se eu fosse o senhor, não brincaria com fogo. Você tem rabo preso e o Marina sabe de muita coisa sua. Intrigado, Antônio perguntará do que exatamente está falando. O rapaz avisa que Marina deixou claro saber de um dos piores segredos do passado do homem e que usará esse segredo para se vingar. O vilão fica de pernas bambas e pensamento diz: Mas que segredo é esse? Será que o Marina sabe alguma coisa sobre o Ramiro? Não é possível. Preocupado, Antônio entra em contato com o ex-policial questionando o que está tramando. Marino responde: O que eu vou fazer ou não fazer não é da sua conta, Dr. Antônio La Selva. Mas uma coisa eu garanto: vai me pagar caro pelo que mandou implantar nas minhas coisas. Aquele teu podre, o teu segredo, vai cair na boca do povo. Já estou com todas as provas em mãos. Antônio, suando frio, fala: Você tá falando exatamente do que, Marina? Que segredo é esse? Seja mais claro. Marina revela o que sabe. Caio avista o pai no telefone quase desmaiar após ouvir o que Marina sabe sobre ele. Caio ainda verá o Ricaço suplicando: Não, Marina, você não pode revelar isso. Não sei como descobriu, mas caso isso seja revelado, vidas poderão ser perdidas e você sabe muito bem do que eu estou falando. O delegado dirá que isso é problema dele, que vai se vingar da pior maneira possível. Ao desligar o telefone, Antônio será questionado pelo filho, o que Marina sabe sobre ele. Aflito, o Ricaço responde: Saia daqui, Caio. Eu preciso ficar sozinho. Vamos, rapaz. Suma daqui. Instantes depois, Ramiro será chamado novamente ao escritório do patrão. Olha aqui, Ramiro. Você vai ficar de tocaia nessa casa. Se aquele delegadozinho aparecer, antes mesmo que ele abra a boca, você descarregue o seu brinquedo nos peitos dele. Será que eu fui claro? Ramiro promete fazer o que o patrão está mandando, que se o Marino surgir, despachará direto para o além. Enquanto Ramiro monta guarda na porta da casa, Caio e o Rodrigo serão chamados pelo delegado. Chegou a hora da verdade. Eu preciso da sua presença, Caio. O que eu vou revelar naquela casa é do seu interesse. Rodrigo pedirá para ir junto acompanhá-los. Marina concorda. Fique à vontade, Dr. Rodrigo. Mas que fique claro, pode ser muito perigoso. O que vou revelar sobre o Dr. Antônio pode ter consequências irreversíveis. Ciente do risco, ele segue em direção à fazenda dos La Selva. Ramiro estará na frente da casa, quando de repente
avista os carros se aproximando. Mal intencionado comenta: é melhor eu ficar escondido. Vou pegá-lo à traição. Quando esse delegado se der conta, vai estar no chão igual uma peneira. Dentro da casa, Irene entrará no escritório informando ao marido que Marina, Caio e o advogado Rodrigo estão na frente da casa. Antônio fala: esse delegado vai se arrepender de me enfrentar. Marina não sabe com quem está lidando. Enquanto Irene retorna à sala da casa, Antônio abre o cofre e guarda na cintura uma arma. Ramiro estará de tocaia dentro da casa escondida, observando o advogado, o Caio e o Marina conversando com a Irene na sala. A mulher diz: eu falei a você, ex-delegado. Antônio não está podendo recebê-lo. Por favor, não insista, ou vai ser bem pior para você. O delegado avisa que se o Antônio não aparecer, vai revelar o seu grande podre na frente de todos ali. De repente, Antônio aparece falando: você não seria maluco a esse ponto, Marina. Sabe muito bem que se abrir o bico, não só você, mas também todas as pessoas que amam estariam em perigo. Ramiro, esperando o momento exato para tirar a vida do Marino, continuará escondido. Marino não se intimidará e dirá que não tem um pingo de medo das ameaças do vilão, que vai fazê-lo pagar caro por ter implantado coisas erradas no seu quarto. O vilão, percebendo que o delegado realmente está disposto a revelar o seu grande segredo e que Ramiro escondido ouvirá tudo, começa a suar frio. Irene, ao notar o marido passando mal, se aproxima. Antônio, o que está acontecendo? Afinal de contas, o que o Marino sabe sobre você de tão grave assim? Caio toma a frente da conversa e também questiona: isso, eu também quero saber e não vou descansar até descobrir. Vamos, Marino, revela logo o que o meu pai esconde tão grave assim. Antônio, percebendo que o seu grande segredo virá à tona, resolve negociar. Tá bom, Marino, eu tenho uma proposta a você. Fique de boca fechada e eu prometo que um dos meus homens vai assumir a autoria daquele material que implantaram no seu quarto. Claro, além de uma bela grana. O que me diz? Marino se negará a negociar e será bem claro ao afirmar: a única coisa que eu quero agora, doutor Antônio, é vingança. Vai se arrepender amargamente do que fez comigo. Eu só vou descansar quando vê-lo mofando atrás das grades. Será nesse momento que Ramiro aparecerá gritando: se puxar a arma, delegado, eu atiro primeiro. Se preocupa não, patrão. Eu vou resolver esse problema agora. Antônio comemora, falando: boa, Ramiro. Espera, eu acho que o delegado agora vai querer negociar. Então, Marino, vai manter o bico calado em troca da sua vida? Caio e o advogado Rodrigo ficam no meio do fogo cruzado. Caio pede: Ramiro, baixe essa arma, agora mesmo. Antônio ordenará ao capanga caso o delegado abra o bico para revelar algum segredo. Meta fogo sem piedade antes que ele consiga. Marino colocará uma pulga atrás da orelha do capanga do Antônio, falando que o segredo que vai revelar envolve o passado do Ramiro. O peão questiona: como assim? Do que tá falando? Patrão, que segredo é esse que envolve o meu passado? Antônio, com medo que o segredo venha à tona, manda: ele tá mentindo, Ramiro. Tá querendo confundir a sua cabeça. Vai, atira nele. Eu tô mandando, atira. O clima de tensão se espalha pela casa. O delegado, na mira do Ramiro, tentará argumentar que se o rapaz fizer uma coisa dessas, jamais saberá da verdade sobre o passado dos seus pais. Antônio continuará ordenando que Ramiro não escute o delegado e faça o que está mandando. Ramiro pede: eu quero saber, patrão, o que esse delegado sabe sobre os meus pais. Marino dirá que tem com ele as provas de tudo que vai revelar. O ricaço grita: Ramiro, não escuta ele. Vamos, rapaz, me obedeça e despache o delegado agora mesmo. Faça o que eu estou mandando. Ramiro, ainda mais confuso, manda:
Desculpa, patrão, mas eu quero e preciso saber o que o delegado sabe sobre os meus pais. Revela, delegado. Revela logo o que você sabe sobre o meu pai e a minha mãe. Antônio, tremendo inteiro de medo, dirá ao policial que, se revelar, vai estar cometendo a pior loucura da vida e que isso possivelmente acarretará perdas de vidas. Marina dirá não se importar e revela a todos o grande segredo envolvendo Antônio com Ramiro. O peão, ao escutar o segredo, arregala os olhos. O quê? Não, isso não pode ser. Como isso é possível? Antônio negará, afirmando ao capanga que é mentira do Marino, que está tentando confundi-lo jogando contra. Caio pedirá ao delegado que apresente as provas, que diz ter. O delegado mostra na tela do celular ao Ramiro as provas do segredo do Antônio. Ramiro vira para o patrão e pergunta como foi capaz de uma coisa daquelas. Antônio tentará argumentar reafirmando ser tudo mentira do delegado. Ramiro diz: não é mentira, coisa nenhuma. Eu vi as provas. O senhor realmente fez isso. Eu não posso perdoá-lo, nunca. Caio tentará acalmar o Ramiro. Com a arma em punho, o capanga do Antônio manda: sai de perto de mim, Caio. O assunto agora é entre seu pai e eu. Eu não posso deixar impune isso que ele fez. Não posso. E não vou. Apavorado, o vilão ordenará ao capanga que baixe aquilo imediatamente. Ramiro, com sangue nos olhos, fala: o senhor não manda mais em mim, coisa nenhuma. Agora, eu só quero uma coisa: vingança e nada mais. De repente, Antônio também puxa uma arma. Mira no outro. Caio, Rodrigo e Marina ficam no fogo cruzado. Antônio fará a última proposta e promete reparar o erro do passado e ainda dirá ao Ramiro que poderá pedir o que quiser. Ramiro fala: tá bom então, patrão, eu vou deixar o senhor vivo, mas em troca quero uma parte dessas terras para morar junto com Kevin. No momento em que Ramiro abaixa a guarda, Caio, Marina e Rodrigo escutam um disparo. Ramiro cairá no chão. Antônio olha de um lado para o outro sem saber de onde veio o disparo. Irene aparece. Pronto. Isso foi em legítima defesa. Resolvi o seu problema, Antônio. Ramiro será levado ao hospital, mas antes de morrer, revelará aos médicos todos os crimes do Antônio. No enterro do Ramiro, a cidade inteira ficará comovida ao descobrir que os pais do Ramiro foram mortos pelo Antônio. Marino voltará a ser delegado e o Antônio condenado. Você gostaria que o Ramiro continuasse vivo? Sim ou não? Deixe a sua resposta aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.